Irmãos, eu separei para vocês um testemunho que é um dos testemunhos mais emocionantes da internet, tá? Testemunho do bispo Joabe de Melo, aonde ele conta como que ele perdeu a sua irmã e no dia do velório da sua irmã, Deus revelou algo para ele que ele nunca imaginou que seria aquilo. Deus falou para ele que o caixão da irmã dele não era para ela, mas sim para ele. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais emocionantes e mais chocantes da internet. E eu te convido a assistir comigo até o final. Eu te convido a você deixar o teu like nesse vídeo. Se não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. É importante que você compartilhe esse vídeo com alguém que tem necessidade, que precisa ouvir esta mensagem, irmãos. Nos diga também de que lugar do Brasil, ou do mundo, ou de algum outro país que você está nos assistindo, tá? Eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração através desse testemunho. Os créditos vão para o canal do bispo Joabe de Melo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo original e também vou deixar aqui o link para o canal do bispo Joabe de Melo. Você entra lá, se inscreve, assista aos vídeos e às pregações, porque o canal do bispo Joabe de Melo é uma bênção. Eu vou deixar vocês com um vídeo. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Há 36 anos atrás, eu nasci em um berço cristão, filho de pastor. Eu fui o quarto componente da família, do casal a nascer. Primeiro nasceu minha irmã Márcia, esposa do pastor Fernando. Depois nasceu a minha irmã Jaqueline. Depois nasceu a minha irmã Mércia. E aí meu pai, por muito perseverar, ansiava ter um filho homem, nasceu Joabe de Melo. Nós crescemos, irmãos, dentro da igreja. Eu fui um garoto que com cerca de 8, 9 anos de idade, quando meu pai ia pregar fora, eu acompanhava ele, e quando era para vigílias, eu ficava dentro do carro. Quando o sono batia, meu pai me colocava dentro do carro e passava a noite inteira na vigília. Eu fui uma criança que convivi e presenciei várias vezes meu pai chegar do plano piloto por volta das 6 horas da tarde e ir na chácara do irmão Valdomiro pegar um cavalo emprestado para ir pregar o evangelho, fazer a obra missionária no Vale das Andorinhas, setor de chácaras do Pedregal. Por várias vezes vi meu pai sair debaixo de chuva em cima de um cavalo com apenas um plástico por cima do terno e a Bíblia simples dentro do pacote ou do saco de arroz. E ele sair de casa por cerca de 7 horas da noite e retornar para casa de madrugada a ponto de eu nem vê-lo chegar. Teve vezes dele chegar e apenas tomar um banho e retornar para o trabalho. Eu cresci acompanhando meu pai expulsar demônios. Eu nunca me esqueci que os vizinhos bateram na porta de casa e chamaram meu pai porque já haviam feito de tudo para expulsar o demônio de um homem que estava incontrolável, possesso por demônios. E quando nós chegamos lá, até sal grosso tinha na casa inteira.
rosa vermelha na porta. E quando nós chegamos lá, tinha um homem que se dizia guia dos espíritos. Ele olhava para o homem e dizia para a entidade deixar ele descansar, que depois ela tornaria, mas que naquele momento era para deixar ele descansar. E aquele demônio terrível falou na boca do homem que ele não sairia de jeito nenhum. O homem já tinha quebrado a televisão, já tinha derrubado geladeira, tinha quebrado, revirado a casa inteira, e ninguém tinha coragem de entrar dentro daquela casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu acompanhando meu pai com um vidrinho de óleo bem pequenininho na mão, e quando meu pai chegou na porta da casa, aquele homem já foi se retirando da porta que dizia conversar com os espíritos, porque a luz, quando chega às trevas, não resiste. E quando meu pai se aproximou da porta, ele apenas estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão, o homem já revirou os olhos, colocou as mãos para trás, e meu pai disse: de joelhos, cabeça baixada, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, saia deste corpo. O homem se colocou de joelhos, com as mãos para trás, deu um grito, e aquele demônio, aquelas legiões, imediatamente se retiraram do corpo daquele homem. Ele começou a chorar, abraçou o meu pai, e logo em seguida, meu pai fez o apelo a ele, e ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Nós crescemos, nós acompanhamos a trajetória do que é ser um pastor, do que é ser um homem de Deus que dedicou, que empenhou a sua vida em prol do reino de Deus. Eu acompanhei e lembro como se fosse hoje, quando um dia meu pai se despediu da minha mãe no seu chevetinho antigo, nem lembro o ano, sozinho, colocou algumas roupas dentro do carro e ele estava indo para Passos de Minas, dar início a um trabalho missionário que hoje, para a glória de Deus, tem uma sede regional e várias congregações ali. Meu pai ia se encontrar com o pastor Maurílio, que residia na cidade de Passos de Minas, e na trajetória daqui para lá, furou os 4 pneus do carro. Quando ele, não foi os 4 de uma vez, meu irmão, furou um, foi lá, colocou estepe, mas na frente furou outro, alguém socorreu ele. Eu sei que o dono da borracharia ficou com tanta pena dele, que nem cobrou dele os pneus. Aonde ele parava, alguém ia ajudando. No retorno de lá para cá, o Chevette fundiu o motor. Pensa numa prova que meu pai passava. Eu acompanhava tudo, eu via de perto o que era a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Meus pais se empenharam em fazer a obra do Senhor Jesus. Os tempos foram se passando, e quando eu completei os meus 13, entre 12 para 13 anos de idade, eu comecei a despertar uma curiosidade dentro de mim. Quando eu saía na porta da minha casa e eu observava aquela galera, olha aqui, irmãos, aquele grupo de homens que tinham costume de se drogar, que tinham costume de andar armado. E quando um dia eu fiquei observando aquilo, missionária Terezinha, começou a despertar em mim uma sede, uma vontade, um desejo de começar a andar com eles, de começar a vivenciar uma vida como aqueles homens estavam vivendo. A ponto de eu olhar e pensar, esses caras são muito doidos. Eu acho que deve ser muito difícil se enturmar para andar juntamente com eles. E certo dia eu comecei a se aproximar de alguns deles, comecei a se enturmar com eles, e logo não demorou, eles já foram me acolhendo como amigos. Não demorou muito tempo, eu já comecei a experimentar a maconha,
Tentei fumar cigarro, mas não funcionou, porque quando a gente é selado por Deus, quando a gente é entregue a Deus, a gente pode tentar fugir para onde for, que não vai dar certo, não vai ter êxito. E eu comecei a me envolver com aqueles camaradas. Nós começamos a andar juntos, e aí dali, de vez em quando, a gente bebia um pouquinho também, e começamos a ir para as festas, e começamos ali a se aprofundar, até que um certo dia, eu estava na rua soltando pipa, como diz o ditado do mundão, estava bem lombrado. E aí passou uma menina, quem está me ouvindo, diga amém. Aí passou uma menina, pequenininha, baixinha, aparentemente uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eu estava lá soltando pipa, e ela passou e disse: ei, gatinho. Aí eu fingi que não estava nem vendo, pastor Juan. Fiquei, ó, e todo cheio, né? Todo cheio. Ela, e aí, gatinho, e passou. E daqui a pouco ela subiu e começou a assoviar e chamar, intimar, e eu fiquei me olhando, falei: rapaz, não sei não sei se vai dar certo não. E aí passou uns dias, já comecei a andar com o irmão dela, que também era desta área. Aí a gente começou a descobrir, irmão. Descobriu o que, bispo? 99% dos vizinhos, falo vizinho assim, os colegas, aqueles rapazes que a gente viu crescer, que crescemos juntos, da quadra onde eu morava, 90% deles também já estava envolvido com droga, envolvido com o mundo do crime. E eu já estava ali, andando juntamente com eles. Chegou um dia que essa menina me intimou, mandou um recado, disse que queria falar comigo num bequinho que tinha lá perto de casa. E aí pensei, não estou fazendo nada, vou ver o que dá, né? Ela está dizendo aqui que foi eu que marquei com ela. Ela só foi mais à frente. E aí a gente se encontrou nesse bequinho. E aí chegamos lá, ela olhou para mim, eu olhei para ela. E aí ela já não deu mole, né? Já foi, deu logo um beijo em mim. Falei: rapaz, essa baixinha é ousada, rapaz. Porque geralmente você conversa e tal, coitado. Quando chegou já, e aí foi. E aí já me deu um beijo. Depois de deu o beijo, aí olhou para mim e disse: e aí, quer namorar comigo, gatinho? Falei: ok, eu quero. Então me dá mais outro beijo, tome-lhe beijo. E pronto, fui para casa. Irmão, quem está olhando minha esposa hoje não sabe como é que era. Bermudão, andava de bermudão, de ciclone, era sandália Kenner, aquelas envergadinhas na ponta, parecia uma malandrinha. E aí quando eu saí do bequinho, assim, era acho que a segunda casa do lado da minha casa, e quando eu fui para passar no portão, a minha irmã Jaqueline olhou assim, e aí viu ela saindo do bequinho e se balançando assim, né? Aí eu entrei para dentro, aí minha irmã foi lá e disse para minha mãe: mãe, Joab estava com a malandrinha ali de baixo, e saiu do bequinho ali, ó, da casa da dona Raimunda. Aí minha mãe falou: tu estava com a malandrinha? Eu falei: eu não, sabendo disso não. Os tempos foram se passando, a gente começou a namorar, começamos a compartilhar vários momentos. E, irmãos, eu fui me aprofundando no negócio com os camaradas. E o que mais me incentivou também foi um dia que um amigo que a gente tem, que se chama Carlos, inclusive hoje, para a glória de Deus, ele é pastor. Mas na época ele era o pastor da malandragem. O pastor Leandro conhece. Só na casa dele ele tinha uns 5 revólveres, só ele. O garoto era guloso pelas coisas do mundo, sabe? E um dia ele olhou para mim assim e falou assim: Joab. Eu falei: o que foi, rapaz? Irmão, se fosse no dia de hoje ele diria assim: assim te diz eu. Mas ele olhou e falou: Joab. Me olhou dos pés da cabeça. Eu falei: o que foi? Ele falou: rapaz, tu tem jeito de bandido, viu? Rapaz, tu tem cara de bandido. Rapaz, tu tem tudo para ser um bandidão. Falou, aí, moça, aí aumentou a minha autoestima, né? Maligna.
Falou, pai, tem tudo para ser o cara, para tocar o terror. E eu olhei, e eu pensando dentro de mim mesmo, é isso aí mesmo, vou botar para quebrar, é desse jeito. E na época eu comecei a escutar rap, e eu comecei a escutar uns rap, porque tem um rap que ele faz a conscientização a respeito da corrupção, a respeito do crime, né? A respeito do que acontece no cotidiano do dia a dia, mas não era esse tipo de rap que eu me focava. Eu comecei a escutar aqueles rap que faz apologia ao crime. E quanto mais eu escutava, eu me dava vontade de matar, me dava vontade de dar tiro. E eu comecei a guardar arma lá em casa, porque os camaradas passou a passar as armas para eu guardar, porque eles sabiam que a polícia jamais iria invadir minha casa, porque o filho de um pastor, como é que a polícia ia desconfiar e invadir a casa de um pastor para pegar uma arma, né? Certa feita eu juntei com a minha princesa e falei para ela, vamos tirar umas fotos aqui. E aí no cordão de prata que pendurou um revólver aqui, ela segurou a 28 aqui e o 38 na cintura, e nós tirou várias fotos. Aí eu levei as fotos para revelar. Ô, irmão, quando o caba está no mundo, o caba tem umas coragens que eu vou lhe contar, a ponto do cara que revela a foto chamar a polícia e dizer, olha só. E aí a minha irmã Jaqueline achou essas fotos, e ela rasgou as fotos sem eu nem saber. Eu fui saber muito depois que tinham rasgado essas fotos, que tinha pegado essas fotos da gente com todas essas armas. Quando eu ia para os conhecidos frevo, né? Era onde rolava droga, bebida. A única pessoa que tinha coragem de me buscar, até mesmo na bocada, eu falo bocada porque aonde eu andava, com quem eu andava, algumas casas que eu andava, era de amigos que vendia, que traficava. E a única pessoa que tinha coragem de me buscar nestes lugares era a minha irmã Jaqueline. Um dia eu estava na festa, pirado, cheio de droga, ela me chamou e eu olhei de longe, ela entrou e foi até dentro da onde estava acontecendo a festa. Ela levantou minha camisa, pegou o revólver, entregou para o rapaz que estava comigo e me levou para casa. E me dava bronca e dizia, rapaz, tu não pode fazer isso, se meu pai e minha mãe sonhar que tu está fazendo um negócio desse, tu vai apanhar e não pode, coisa e tal. Irmão, eu era tão terrível que eu fumava um bagulho e eu ia para casa, lá em casa tinha uma piscina, e meu pai não sabia que eu estava fumando droga, minha mãe não sabia. E a gente o camarada ficava com os olhos tão vermelhos, baixinho, na brisa, como se diz. E quando estava chegando o horário do meu pai chegar do culto, eu pegava e dava um pulo dentro da piscina. E aí quando meu pai chegava, eu estava banhando, aí meu pai olhava e disse, menino, esses olhos vermelhos, pai, o cloro está forte demais nessa piscina. Para disfarçar, para enganar. Porque meu pai sabia que eu andava com os camaradas, meu pai sabia o jeito que eu se vestia, mas ele não sabia que eu estava mexendo com droga. E aí os tempos foram se passando. Certa feita eu comecei a andar com um camarada, e esse camarada ele foi apresentado pela minha irmã para a melhor amiga da minha irmã. Preste atenção nisso aqui. E eu comecei a andar com ele. Ele casou com essa melhor amiga da minha irmã. E eu levantava 8 da manhã e ele já estava me chamando. E a gente ia de 8 da manhã e ficava até mais ou menos umas 8, 9 da noite se drogando. A gente ia para uma casa abandonada e por várias vezes, só eu e ele e os demônios, por várias vezes a gente chegou a fazer aquela brincadeira, roleta russa, né? Botava uma munição, rodava o tambor e puxava o gatilho. Várias vezes a gente fazia aquilo ali. E Deus sempre dava livramento, porque quando puxava não saía. Quando puxava não saía. Fumava droga, acabava, ia buscar mais. Só que, irmão, eu estava no lugar errado. Porque se você perguntar para mim, você comprava? Eu não comprava, quem comprava era ele. As pessoas me ofereciam, eu não comprava. Porque as pessoas do mundo, elas só nos oferecem o que não presta. Elas não vão nos oferecer coisas boas. Mas ninguém nos forçava a fazer nada, nós fazia. E nós começamos naquela rotina, naquela trajetória, e meu pai sempre falava, meu filho, esse camarada não é uma boa companhia. Esse camarada não é uma boa amizade para você estar se envolvendo. E a minha irmã Jaqueline dizia, pai, mas ele
Ele é esposo da minha melhor amiga e ele também começou a conviver lá em casa, almoçava lá em casa, às vezes tomava café lá em casa, e eu me aprofundando nesse negócio. Aí chegou um dia que eu fui para a casa da minha princesa e eu estava louco, e ela pegou e falou assim para mim: eu quero conversar com você. E a gente sentamos para conversar, e ela falou: eu quero te dizer que a partir de hoje você decide. Eu falei: o quê? Ou o bagulho ou eu, ou a droga ou eu. Aí eu não sou besta, né, irmão? Que o que tem de homem que troca a esposa por um bagulho, troca a família por um copo de cachaça, abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para se aprofundar nas drogas, na bebida, na prostituição. Naquele momento, mesmo sendo um garoto sem experiência de vida, eu disse para ela: então eu escolho você. Eu decidi que a partir daquele momento eu não ia me drogar mais. Os tempos foram se passando e a gente devido a essa trajetória do namoro, quando a minha princesa completou, foi 13 anos. Quando ela completou 13 anos, eu estava com 14 para 15, ela engravidou. E nessa gravidez, né, o Senhor nos deu um presente chamado Nicole de Mello. Bem gordinha, coisa mais linda. Primeira vez que eu vi no hospital, chupando a mãozinha, os dedinhos com fome, aquela cabecinha de paraibana achatadinha. Aleluia. Aí Deus começou a trabalhar. E quando foi um certo dia, eu conversei com meu pai a respeito da gente ficar junto, da gente morar junto. Por 2 vezes meu pai negou. Ele falou: debaixo do meu teto não quero ninguém em pecado. Vocês estão namorando, está fazendo o que é errado. Agora vai ter uma criança. Até que chegou um dia, Nicole já era uma bebezinha, já coisa mais linda. Eu conversei com meu pai, disse: vai buscar, tu vai trazer ela para cá, eu vou arrumar um quartinho aqui, vocês vão ficar nesse quartinho. Só que, porém, semana que vem, colocar os papelzinhos para casar. Nessa época ela já estava, você estava com 15 anos, ela estava com 15 anos, eu com 16, a mãe dela teve que assinar. Meu pai falou: debaixo do meu teto não vai ficar ninguém em pecado. Você vai colocar os papéis, vai casar para passar para a legalidade, e pode preparar para trabalhar comigo de orelha na obra, para você manter a sua filha, porque eu não sou homem para manter o filho de ninguém. A responsabilidade é sua. É aquele ditado que diz: quem pariu, como é que se diz? Mateus que balança. Aí fui para a obra, irmão, quebrar parede, quebrar concreto, mexer massa, puxar traço, trabalhar para manter a nossa princesa chamada Nicole. Quando chega no ano de 2003, eu não estava mais me drogando, mas porém, as más companhias, nós ainda estava meio que envolvido ali com aqueles camaradas. Só que quando Deus nos faz promessa, o inimigo ele pode tentar de todas as formas, tentar ceifar, impedir das promessas se cumprir, que não vai ter êxito. Mas no ano de 2013, eu juntamente com ela fomos visitar uma igreja na parada 8 do Pedregal. Eu lembro que quando eu estava me arrumando, me preparando, naquele momento, eu vi a minha irmã Jaqueline. Era um dia de domingo, e aquele domingo se comemorava o Dia das Mães. E de repente o telefone tocou. E aí quando ela atendeu o telefone, um pouco nervosa, ela disse: tá bom, tá, eu vou, já chega aí. E minha mãe perguntou: quem era Jaqueline? Ela disse: é fulano de tal. Era o camarada que andava comigo e era esposo da melhor amiga dela. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Era domingo do dia das mães. No próximo sábado, no sábado vindouro, a minha irmã estava com o casamento marcado.
ela já tinha a casa toda mobiliada, tudo pronto, tudo arrumadinho, esperando chegar o dia do casamento. E este camarada que telefonou para ela, que era esposo da melhor amiga dela, havia se apaixonado pela minha irmã. E ninguém sabia, nem eu sabia. E naquele dia ele tinha ido em um bar se embriagar, e ele foi em 3 bocadas, porque eu fiquei sabendo depois, comprou muita droga para se drogar, e ele disse na porta do bar: se a filha do pastor não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. E ele disse: o casamento está chegando, mas não vai acontecer, porque se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Aí ele montou um esquema, uma estratégia. Ele telefonou na minha casa e pediu minha irmã para ir com ele em uma casa de uma mulher que vendia cestas, essas cestas que fazem para o Dia das Mães. Ele disse: eu queria que você fosse comigo na casa de fulano de tal, para você me ajudar a escolher uma cesta bem linda para me dar de presente para minha esposa. E como você é mulher, tem mais conhecimento do que eu, você me acompanha. E ali ela disse: sim, eu vou. E ela falou para minha mãe, eu vi na hora ela dizendo: mãe, eu vou ter que ir lá, porque fulano me chamou para me ajudar ele a escolher uma cesta do Dia das Mães para a esposa dele. Enquanto eu estava me arrumando para sair, para visitar a igreja, aonde eu disse aos irmãos, na parada 8, eu vi quando o portão se abriu, e eu vi a minha irmã saindo em direção ao portão. Ali foi a última vez que eu vi a minha irmã com vida. Quando o portão se fechou, eu entrei para dentro, terminei de se arrumar, a gente subimos a pé para a parada 8, participamos daquele culto. Eu ainda não estava firmado, só uma visita. Quando deu mais ou menos umas 21 horas, o culto acho que nem tinha terminado direito, não me lembro bem, mas terminou, né? A gente saímos da igreja, vem minha sogra correndo no meio da rua, desesperada. E quando ela se aproxima, ela disse: Joab, meu Deus do céu. Eu disse: o que foi? Aconteceu uma tragédia. Eu falei: o que foi? Mataram sua irmã. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, minhas pernas ficou bamba, meu coração acelerou. Eu não queria acreditar, não estava acreditando ainda. A gente começou a apressar, aumentar os passos em direção à casa, e parece que quanto mais perto de casa se aproximava, mais o coração ficava apertado, mais acelerava os batimentos cardíacos, e eu fiquei preocupado. E quando eu fui se aproximando de casa, na parada 12 do Pedregal, lá tem uma descida, uma ladeira. Quando eu cheguei de cima, na parte de cima da ladeira, que eu olhei para baixo, para frente da minha casa, eu nunca vi tanto carro naquela rua. Aí eu pensei: alguma coisa realmente aconteceu. Quando eu entrei, que eu cheguei, alguns pastores já vieram, me abraçaram e me levaram para dentro. Pela primeira vez, eu nunca tinha visto, pela primeira vez, eu vi o meu pai chorando como uma criança. E ele me abraçou e disse: meu filho, aquele camarada que eu te disse para não andar com ele, ele tirou a vida da sua irmã. A minha mãe em lágrimas, sendo amparada pelos irmãos da igreja, a família em pranto, em choro. Eu fiquei sem ação naquele momento. A maior preocupação da minha mãe era que eu fosse me vingar. E de notório que o portão não parava de pessoas me chamando, amigos que eram da época da malandragem, oferecendo armas, oferecendo ir atrás dele para matar, para se vingar. O bispo, como isso aconteceu? A minha irmã foi ao encontro dele por volta das 6 horas, 6:30 da tarde. Já estava escurecendo. A mais ou menos 2 ruas acima da casa onde a gente mora. Quando ela chega até aquele lugar e ela se encontra com ele em uma esquina, ele já pega, dá uma gravata nela, sai arrastando ela no meio da rua. Os sandálios ficam no chão, a bolsa fica para trás. E quando chega em uma ladeira, um terreno baldio, eles já começam a entrar em luta corporal. Ele pega ela, porque um homem com uma estrutura física não consegue
né, uma mulher vencê-lo. Ele lança o corpo dela na cerca. Ali já ficam marcas em seus braços, do arame farpado. Ele pega, vai com ela para o terreno baldio, começa uma luta corporal, e ele começa a enforcá-la e bater com a sua cabeça em uma pedra no chão. E ela entrou em óbito por asfixia mecânica. Ou seja, ele enforcou ela a ponto dela não conseguir respirar e os seus pulmões estourarem. Um homem passa e vê o acontecimento. Ele olha para o homem e diz: não se mete, porque em briga de marido e mulher o homem não se mete. O homem pensava que era briga de marido e mulher, mas não era. Ele disse isso para tentar se defender. Quando o homem viu que alguma coisa tinha acontecido de errado, correu em casa para pegar o facão, mas quando chegou lá, ele já tinha fugido. Ele não estava mais lá. Foi a noite mais longa da minha vida. Só quem passa, quem já sentiu a dor da perca, sabe do que eu estou falando. Eu lembrei naquele momento que há tempos atrás eu pensava comigo e dizia: poxa, a minha família tem uma proteção de Deus, porque eu nunca perdi alguém da minha família próximo de mim. Eu nunca perdi um irmão, eu não perdi um pai, eu não perdi uma mãe. Todos nós estamos com vida. E coisas que nós vemos acontecer somente pela televisão, acaba acontecendo com a gente. E a gente não pensa que isso pode acontecer, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Foi uma noite inteira acordado, a ponto de chorar e não ter mais lágrimas quando o dia amanhecer. É um caminho sem volta. É onde você diz: será que eu estou sonhando? Será que isso realmente está acontecendo comigo? E quando chega o momento de nós ir para o cemitério do Gama, para o sepultamento, a gente, ao chegar ali no cemitério, ficamos de frente à capela, acho que de número 2, e eu e a minha esposa do meu lado. Eu olhei para dentro da capela, tinha 2 coroas de flores em memória. De frente à capela, já bem próximo assim, dava para ver aonde estava a cova. Era bem próximo. E quando o carro da funerária chegou, da Bom Pastor, uma Santana, é Santana quanto, né, que se diz? Aquele carro foi se aproximando, o coração foi apertando cada vez mais. Os pastores se aproximaram. Um pega numa alça, o outro pega na outra. E eles começaram a tirar o caixão de dentro daquele carro. É um dos momentos terríveis que eu não desejo para ninguém passar. Mas foi da hora que o caixão saiu de dentro do carro, que eu escutei uma voz suave, uma voz incomparável a qualquer voz que você já ouviu na terra e que você pode imaginar na lógica humana. E aquela voz falou assim no meu ouvido: meu filho. Eu olhei, pensei que era alguém que estava falando, mas a voz era incomparável. Eu disse: isso não é voz de uma pessoa normal. Será que eu estou ficando louco? E ele disse novamente: meu filho, olha para trás. E quando eu me virei, eu olhei e visualizei aquelas coroas de flor em memória. E ele disse: agora, meu filho, olha lá na frente. E ele me focou na onde estava a cova. E ele falou: está vendo aquela cova, meu filho? E eu balancei a cabeça confirmando. E ele disse: meu filho, olha o caixão. E o caixão foi passando na minha frente. E ele disse: está vendo o caixão? E eu disse: sim. Ele falou: meu filho, aquelas coroas de flor em memória, aquela cova que está lá na frente, esse caixão
Não era para ela, era para você. Porém, tu não estavas preparado, tu não estavas pronto. Colhi a minha flor do meu jardim para poupar a tua alma. A partir de hoje, tu nunca mais será o mesmo. Eu farei de ti um pregador, um pastor de ovelhas. Quando o Senhor falou isso comigo, veio um filme na minha mente. Eu comecei a lembrar das vezes que ela entrou na boca de fumo para me buscar. Eu lembrei das vezes que ela entrou dentro dos frevos e me arrancou de lá e tirou a arma da minha cintura e me levou para casa. Veio um filme na minha mente, eu lembrei dela 2 dias antes, em casa, louvando, adorando a Deus, porque era regente e líder do ministério de jovens da igreja a qual ela congregava. Ela estava na melhor fase espiritual de sua vida. Ela estava na melhor fase que uma mulher pode ter de intimidade, de comunhão para com Deus, porque Deus sabe trabalhar. Se eu tivesse tido a minha vida ceifada naqueles dias, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra, ganhando almas para o reino de Deus. Eu estaria no inferno neste momento. Mas Deus nunca perde, irmão. É por isso que às vezes nós não entendemos. Nós olhamos e dizemos: Senhor, eu não entendo o teu propósito, eu não entendo o teu objetivo, eu não entendo o teu querer, porque tantas pessoas perversas neste mundo, e o Senhor não permite que são ceifadas, e pessoas boas, pessoas honestas, que servem a Deus, que têm uma vida de retidão, o Senhor colhe. É porque em tudo Deus tem um propósito, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Josué capítulo 21, versículo 45 diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Eu tinha uma promessa sobre a minha vida, mas o diabo não estava satisfeito com isso. Ele não estava feliz com isso. Quando eu vi o corpo da minha irmã dentro daquele caixão, a minha vontade era tirar ela dali e entrar dentro, porque não era ela para estar, era eu que era para estar ali. Foi por isso, irmão, que Deus certa feita olhou para a terra e viu um povo pecador, imperfeito, que não merecia a misericórdia, que não merecia o perdão de Deus, mas Ele enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por mim e por você, pecadores, para que eu e você tivesse o direito à vida eterna. A salvação não é por merecimento, a salvação é pela graça, é um dom de Deus para a nossa vida. O momento mais difícil, acompanhar o sepultamento de alguém, ainda mais de um ente tão próximo, é quando você vê o caixão descendo. É onde cai a ficha e você entende que aquilo é realidade. Mas enquanto o caixão da minha irmã ia descendo, o Espírito Santo ia falando no meu coração: fica tranquilo, meu filho, porque o corpo está descendo a 7 palmos, mas a alma já está na glória. E quando eu vi aquilo, eu dizia: Deus, eu vou sair daqui e vou fazer algo diferente. Deus, eu vou atender o teu chamado, eu vou me empenhar, eu vou me entregar a ti de corpo, alma e espírito. E quando foi no primeiro domingo após o sepultamento da minha irmã, eu fui para a igreja, sentei lá atrás, e quando o pastor fez o apelo, eu fui o primeiro a levantar as minhas mãos e entregar a minha vida a Cristo.
Cristo Jesus. Eu e a minha família começamos a servi-lo. Eu, minha esposa e Nicole, servindo a Deus, buscando a Deus. Até que um dia, eu já havia falado com Deus que a minha história seria mudada, porque eu era um rapaz que andava do lado de um pastor, meu pai, de boné à barreta, de Ciclone, de camisa do Racionais. E meu pai sempre olhava para mim e dizia: meu filho, quando é que tu vai largar essas calças cagadas? Ele falava calça cagada porque ficava aquele fundão atrás. Eu falava: rapaz, deixa minhas roupas. E ao começar a congregar naquela igreja onde eu estava, eu não queria ficar parado, eu comecei a servir. Eu comecei a trabalhar já desde o início. Eu comecei a me empenhar, me dedicar, porque eu entendia que se antes eu trabalhava para o diabo, agora eu tinha que trabalhar para o Senhor. E quando foi um dia, já depois de um bom tempo, pastor Divino Rabelo chegou para o meu pai e disse: pastor José Renato, eu vejo que o Joab está desempenhando sim de uma forma maravilhosa e eu quero indicá-lo a ser separado ao diaconato. Meu pai disse: pode separar, eu garanto. O garoto é um homem de Deus, está firmado em Cristo. E depois daqueles dias eu já comecei portaria, servir. E lá era assim, os obreiros de presbítero, a pastor, sentava assim nessa parte de cá. Na lateral sentavam os auxiliares e os diáconos. E eu estava sentado lá, e um dia veio um pregador pregar. E quando ele pegou o microfone para pregar, eu levantei de lá e coloquei água no copo, e fui lá e coloquei o copo do lado dele e disse: meu pastor, a água está aqui. Naquele momento que eu coloquei a água, vem cá, pastor Leandro, rapidinho. Quando eu coloquei a água para ele, coloca água. Tipifica eu. Você tipifica eu, aqui é o pastor. Vem. Coloquei a água para ele, ele fez assim comigo, irmãos, ó. Mateus 10, 42. Ok, pode voltar. Quando eu escutei aquilo, é isso? Quando eu escutei aquilo, eu voltei, sentei, mas eu fiquei tão assustado, que nunca ninguém tinha me dito aquilo, ainda mais daquela forma, que eu fiquei pensando: será que esse caba está querendo dizer que eu fiz alguma coisa errada, moço? Mateus 10, 42. E o medo de abrir a Bíblia e ele ver que eu estou lá olhando? Era ele pregando e eu olhando para ele, esperando uma oportunidade que ele se virasse, pastor Francisco, para me olhar rapidinho. E fiquei curioso. Quando terminou o culto, aí eu peguei a Bíblia e abri e fui ler o que dizia. Aí estava escrito assim: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pegou? Quando eu vi aquilo ali, eu disse: opa, a partir de hoje todos os galardão é meu. Então quando o pastor falava: irmãos, vamos ficar de pé, eu já estava lá com um copo de água do pregador, e eu já estava lá: quer água? Quer água? Quer água? Quer água? Quer água, meu pastor? Quer água? Alguém quer água? Quando o pregador estava acabando a água, eu já estava lá reabastecendo. Porque eu entendi que se antes eu trabalhava para o diabo, agora eu tinha que muito mais me empenhar a trabalhar para o Senhor. Aí eu comecei a ter um desejo dentro de mim. Eu queria ser cheio do Espírito Santo, porque ainda não tinha recebido os mistérios do Espírito Santo. E um dia foi um pregador pregar lá, tocha. O caba é tocha. Pastor Alexander, acho que é Alexander. Toda vez que ele pregava lá era um avivamento na igreja, era um poder, uma glória. E naquele dia a unção de Deus caiu na igreja.
Foi depois. Isso aí foi no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí ele falou assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem na frente. Eu já fui correndo. E aí os outros chegou, ficou todo mundo perto. E ele disse: fecha os olhos e vai dizendo. Essa é das antigas, né? Hoje em dia não fazem mais isso, né? Mas antigamente era assim: vem para frente, fecha os olhos e diga glória. E os pastores eram exigentes, não era só tu dizer glória. Glória. Não, dizia glória, 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 glória. Bora para acelera, glória, glória, glória. Acelera, rapaz, vai, glória, glória. Quando chegava aqui na Rubim Barrichello, aí o fogo pegava. Era assim, se fosse devagarzinho não funcionava, tinha que ser acelerando até pegar fogo. Tá entendendo? E eu comecei, glória, 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 glória. Irmão, quanto mais glória eu dava, começou a pegar um fogo nos meus pés, foi subindo, glória, 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 glória. Quando eu pensei que não, ele foi lá embaixo, me pegou pelo braço e me levou lá para cima. E eu estava lá em cima, eu pulando, e ele, glória, 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 glória. E eu pulando, irmão, eu dei uma sapateada violenta lá em cima, e eu peguei, eu caí, e bati minha costela num retorno desse aqui, ó. Eu caí assim, que foi, pá! Isso aqui pegou no retorno, que na hora eu senti assim, 3 costelas e para dentro. Do jeito que eu caí, eu fiquei. Porque quem pensa, irmão, olha, quem pensa que quem está no mistério fica inconsciente, está enganado. Com o Espírito Santo você está consciente de tudo. Você pode rodar a igreja todinha com o olho fechado, mas você sabe o que está acontecendo. Você sabe que o poder de Deus está te envolvendo, está te movimentando para lá e para cá. Quem não vê nada, se dizer, eu estava tão cheio do poder que eu não vi nada. Tá? Esse é demônio, porque demônio é que deixa inconsciente. Você fica consciente sim. E quando eu caí, eu senti assim, as costelas aí para dentro. Eu fiquei tão quietinho e um medo de se mexer. Que chega, esquentou na hora assim. E eu disse, meu Deus do céu, primeira vez no manto, já quebro 3 costelas. Até que naquele momento, um obreiro tentou me levantar. Foi para mexer comigo, ele disse, não mexa nele. Deixa ele aí. Eu, maravilha. Pelo menos alguém para me socorrer. Ele falou, eu vou orar. E o Espírito Santo vai colocar tudo no lugar da onde foi tirado. E quando ele terminou, no meio daquela oração, eu senti, irmão, com os olhos fechados, uma luz se aproximando de mim. E uma mão me pegou assim por baixo. A mão entrou dentro de mim e fez assim. Eu senti assim os ossos voltando para o lugar. Quando eu levantei, que eu passei a mão, já estava zerado. Aleluia, aleluia. Só que naquele dia, eu entrei no manto, eu rodei, eu senti o poder, mas eu ainda não tinha falado em línguas estranhas. Aí eu falei, agora eu quero, porque a presença de Deus é assim. Se você começou a buscar, você começou a receber, quanto mais você recebe, quanto mais você sente, mais você quer. Só que para você sentir, você tem que matar a carne e tem que fortalecer o Espírito. Não pense que você vai, Senhor, eu quero ser cheio do poder nesse culto. Aí você pega e come 3 hambúrguer e vem para o culto. Irmão, você tem que matar a carne. É jejum, é oração. É se entregar a Cristo, é se ofertar a Ele, é mortificar a carne para fortalecer o Espírito. Aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu quero entrar num propósito de oração na igreja, e eu queria que o senhor me autorizasse eu ficar com a chave da igreja, eu pegar a chave aí e ficar comigo, e de manhã eu abrir quando a gente sair, entregar para o irmão que mora nos fundos da igreja, para o pastor que mora nos fundos da igreja. Ele disse, autorizou. Aí eu procurei alguém para somar comigo, e coisa boa é novo convertido. Aí somei com outro novo convertido, de nome Marcos, vizinho meu. Vamos entrar no propósito, Marcos? Ele disse, estamos juntos. Quantos dias? Eu pensei, 5 é pouco, 10 é pouco, 15 é pouco, 20 é pouco, 25 é pouco. Vamos de 30 dias? Para começar, ele disse, vamos de 30 dias. E como é que vai ser? Nós vamos orar.
Nós vamos orar de 5 da manhã até 7 horas. 7h30 tinha que estar no serviço, mexendo concreto, carregando tijolo, cimento nas costas. Então bora. Só que nós vamos no jejum. E como é que vai ser o jejum? O jejum vai ser de 5 da manhã até 2 horas da tarde. 2 horas a gente entrega o jejum e almoça e continua trabalhando. Aí Marcos ficou meio assim, mas rapaz, não vai dar conta de trabalhar no pesado e tal. Eu falei, rapaz, vamos ver o mistério, não tem que fortalecer o espírito, porque se mesmo que a carne esteja fraca, o espírito garante a responsabilidade, está entendendo? O peso da carga do trabalho. E a gente começou, 5 horas da manhã, só nós dois e o Espírito Santo lá na igreja. Irmão, olha aqui para mim, nos primeiros dias, quem está me ouvindo, diga amém. Nos primeiros dias, a gente ajoelhava para orar, com 5 minutos de oração, você sentia aquele arrupio, mas não era o Espírito Santo não, viu? Eram os demônios em volta da gente. Um dia eu fui abrir o olho para olhar, quando eu olhei, eu vi aquele demônio terrível. Aí que eu fiquei crente, irmão, aí que eu comecei a orar, e aí eu comecei a repreender, aí que o cabo, quanto mais você fica mais crente ainda. Aí depois daquele dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não oro mais com o olho fechado, ou com o olho aberto, só com o olho fechado. Porque mesmo que eles vierem, não estou nem aí. E foi indo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Porque daquele dia que eu senti o poder, depois passou, eu não senti mais. E eu queria sentir a presença. E a minha oração não era outras. Espírito Santo me enche. Espírito Santo, eu quero ser cheio. Aí eu comecei a ler o livro do Benihim, a experiência que ele teve com o Espírito Santo. Eu falei, eu quero ter essa experiência para mim. Aí eu comecei a ler o livro da Rebecca Brown, em batalha espiritual. Eu falei, Senhor, eu quero guerrear desse mesmo jeito, eu quero receber esses mistérios aqui, tudinho. Fomos buscando. Quando chegou no dia do fechamento do propósito, quem está me ouvindo, diga amém. A gente sentou assim de lado, sentadinho lá quietinho. O culto estava acontecendo e eu comecei a sentir um frio que não tinha frio porque estava calor. E eu comecei, rapaz, mas que frio. Rapaz, que frio. E eu perguntei para ele, está com frio? Ele disse, misericórdia, moço, eu estou morrendo de calor. Eu perguntei, está com frio? Ele disse, rapaz, que calor terrível. Eu disse, rapaz, está errado. Esse negócio não está certo não. Eu botava a mão assim, estava pegando fogo. E eu lá me tremendo todinho, eu me segurando. E aquele negócio todo, até que chegou num ponto que os obreiros viram que parecia que eu estava passando mal. Me pegaram, levaram lá para fora, levaram lá para trás, para a parte de trás da igreja. Me sentaram lá. E eu fiquei lá, com aquele frio todo, e não passava, e coisa e tal. Peguei e fui para casa. Não, então vai para casa, ele deve estar passando mal, tomar um remédio, fui para casa. Beleza. Cheguei em casa, foi passando, passou. No outro culto, estou sentado lá, e começou o frio de novo, e foi apertando, e foi ficando descontrolado. Aí a minha irmã viu de longe, a Mércia ficou preocupada, falou, não, vamos levar ele no hospital, porque com certeza está passando mal, não é certo. Aí pegaram, me levaram lá para trás novamente, me sentaram lá no banquinho, fiquei sentadinho lá no banquinho, e o frio aumentando, e eu comecei a se tremer, e tremi os pés, e tremi as pernas, e tremi as mãos, eu me tremendo todinho. Aí eles olhou, e os obreiros falaram, o negócio está feio, vamos levar ele para o hospital. Quando eles iam me levantar para levar para o hospital, o pastor que morava nos fundos da casa, foi lá atrás, e disse, o que está acontecendo? Está passando mal, está se tremendo todinho, não para de se tremer, vamos ter que levar ele no hospital. Ele disse, larga ele. Não leve ele para o hospital. Porque eu sei que mistério é esse. Eu sei o que está acontecendo com ele. Ele disse, o que, rapaz? O que está acontecendo? Rapaz, isso aqui é todo dia, 5 horas da manhã. Eu só escuto os gritos dentro da igreja, orando, em jejum e oração. Isso não é enfermidade, isso é o poder do Espírito Santo. Quando ele fechou a boca, eu dei um pulo e comecei a falar em mistério, em línguas estranhas, e adorar o Deus da Bíblia. Aí não queria parar mais de falar em mistério. É bom demais falar em mistério.
Oh, coisa boa é falar em mistério. E aí terminou e eu fui para casa falando em mistério no meio da rua. E eu cheguei em casa falando em mistério. E eu troquei de roupa falando em mistério. E eu deitei na cama falando em mistério. E a glória foi me envolvendo. Aí deitamos para dormir. Uma coberta, eu disse, amor, põe 2. Ela botou 2. Eu disse, amor, pode ser 3. Ela botou 3. Eu disse, espera aí que não está resolvendo. Vestir umas 4 brusas, uma por cima da outra. Já estava lá 4 cobertas. E eu tremendo, e o frio não passava. E aí mesmo assim me levaram para o hospital, porque não tinha explicação. Era o poder, mas o negócio não passava. O frio, eu estava me tremendo todo. E me levaram lá para o Hospital do Gama. Chegamos no Hospital do Gama de madrugada. O médico estava no momento de descanso. E aí eu entrei, aí foi rapidinho, fizeram a ficha lá. E eu cheguei lá, o doutor estava com aquela cara desse tamanho, porque a gente acordou ele. E aí eu sentei, e ele olhou para mim. Sentei de frente para ele. Ele olhou para mim e disse, o que tu está sentindo? Eu disse, frio. O que mais? Tremedeira. Aonde? Nas pernas, nos braços, nas mãos, no corpo. O que mais? Estou pegando fogo da cabeça até embaixo. O que mais? Rapaz, o frio não passa, é uma coisa assim. Tem quanto tempo isso? Disse, tem 2 dias. Qual que eu falei para ele? Desde o dia que fechou o propósito. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Você vai fazer exame de urina, de fezes, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Você vai nesse corredor, vai ali, tira o sangue, colhe urina, colhe não sei o que, faz não sei o que, vai colar. E eu peguei o papel e fui. Vou para um lado, vou para o outro. E urina, e sangue, não sei o que. Fiz o exame tudinho. Quase 2 horas esperando o resultado. Até que depois o vigilante foi lá, me chamou e disse, Joab, você quer Joab? Sim. Saiu o resultado, tá aqui os resultados e tal, você pode voltar lá na sala do doutor, vou chamá-lo. Fui lá, entrei para a sala do doutor, sentei lá, o doutor olhou para mim, pegou os exames na mão, olhou os exames. Rapaz, seu caso é sério. E eu estou pensando, misericórdia, deve estar com uma doença imortal, mortal. Rapaz, vamos ter que, doença mortal, né? Vamos ter que interná-lo. E eu pensei, misericórdia, logo agora que eu estou cheio do manto, estou doido para aproveitar os mistérios, para dar umas sapateadas, para falar línguas estranhas, para ir para o culto, para ir para o monte, para ir para a vigília. O cabo quer me trancar aqui dentro. Pois é, rapaz. Mas, fazer o que, né? Falei, doutor, mas o que eu tenho? Ele disse, rapaz, segundo os exames aqui, você não tem nada. Mas, eu vou ficar internado por quê se eu não tenho nada? Vai ficar em observação para a gente ver. Está se tremendo agora? Eu disse, não, agora eu não estou não. Está sentindo frio agora? Eu não estou não. Está quente? Estou frio e gelado. Rapaz, mas mesmo assim nós vamos ter que te internar. Você pega essa guia aqui, vá nesse corredor, no final do corredor você pega a esquerda. E aí a doutora que está lá, a enfermeira que está lá vai fazer os procedimentos. Você vai ficar internado essa semana para a gente estar te observando. Eu disse, ok, doutor, me dê o papel. Quando eu peguei o papel que eu saí da sala, eu falei, Espírito Santo, me perdoe, papai. Mas um caba fugitivo hoje sou eu. Cheguei lá, o vigilante, o que foi, rapaz? Eu vou ali fora, já eu volto. Eu disse, tá com a guia aí? Tô com a guia aqui. Fica com a guia aí, eu vou ali e já volto. Então tá bom, não demore não, viu? Tá esperando eu até hoje lá. Fui para casa, porque eu entendi que aquilo era a presença de Deus. Aí os tempos foram se passando. Quem está me ouvindo, diga amém. Para a gente finalizar. Aí eu comecei a pregar a palavra, Deus começou a me usar. Eu comecei a fazer a obra de Deus, comecei a ganhar almas para Cristo. Aí eu acho que o diabo olhou e pensou consigo mesmo, eu fiz de tudo para matar esse camarada, não consegui matar ele. Eu fiz de tudo para parar ele, não consegui parar ele. Mas agora eu pego ele. Aí a gente tinha de costume, eu já vou concluir, irmão, 15 minutinhos. A gente tinha de costume
eu e meu pai para a fazenda do pastor Florisvaldo para pescar, lá no Vale das Andorinhas. E naquele dia, era um dia de domingo. Eu falei, rapaz, hoje domingo é abençoado. Meu pai falou, vamos para a fazenda pescar? Eu disse, bora, vamos junto. Entramos no meu carro, a gente, no caminho, ligamos para o pastor. E ele disse, olha, eu estou na feira, trabalhando na feira, vou chegar em torno de umas 2 horas da tarde. Mas minha esposa está lá, o caseiro está lá. Vocês chegam lá e avisa para ela preparar o almoço, que quando eu chegar eu levo o que está faltando. E aí vocês nesse momento descem para a lagoa para pescar. É o horário que eu vou chegar na hora do almoço, a gente se encontra e almoça junto. Ok. Chegamos lá na fazenda, a irmã nos recebeu muito bem, tal, entregamos, levamos pão para ela e tal, e falamos o que o pastor falou. E aí a gente vamos para a lagoa e a gente volta 2 horas para almoçar junto, ok. A gente foi para pescar. Pescamos, pegamos com a arnada. Quando deu mais ou menos 1 hora da tarde, a fome bateu. E aí meu pai falou, vamos subir para casa e esperar o pastor lá na casa dele. Eu disse, então bora. Entrei no cadetão, mas meu pai, a gente foi. Quando a gente está se aproximando da casa, aí meu pai desceu, olhe para cá, quem está me ouvindo diga amém. Aí meu pai desceu do carro, aí viu um óculos escuro meu que estava assim no painel, pegou o óculos escuro e colocou, ficou todo punk com o óculos escuro. Quando ele desceu do carro, que abriu a porteira, que eu fui passando, aí já veio o camarada com a espingarda de frente a mim, desce, pano amarrado na cabeça, o outro já veio armado também. Eu olhando no retrovisor para tentar avisar meu pai de óculos escuros, distraído, todo. Falei, agora o negócio apertou. Eu tentando avisar, e o cara, bora, desce do carro, meu pai, fechando a porteira lá. Quando meu pai se virou, o cara, bora, perdeu, coroa, bora os dois, desce do carro. Aí eu desci do carro, a gente desceu, bora lá para dentro da casa. Quando a gente entrou para dentro da casa, a direção da porta da cozinha, eu já pude ver a esposa do pastor Florisvaldo sentada na cadeira, amarrada, chorando e orando. Aí eu pensei, rapaz, não vai prestar. Estão mexendo com os servos de Deus. Meu pai falou, sou pastor, rapaz, cala a boca. Não perguntei. Bora para dentro. Aí levaram a gente para o quarto. No outro quarto assim já estava o caseiro, um senhorzinho já de idade, todo amarrado no chão. Já tinha levado uma coça, uma peia, e já estava lá vomitando sangue. E ele mandou a gente entrar para o quarto, disse, deita os dois no chão. Aí eu fui, missionária Terezinha, deitei assim, né? Eu sentei e deitei para cima. Ele falou, rapaz, tu não está entendendo que quem manda aqui somos nós e vocês obedecem? Bora, rapaz, deita, vira para o chão. Aí eu virei para o chão, meu pai do meu lado, nós dois lá deitados. E eles pegou os fios de energia e amarrou. Colocou assim umas 3 dobras de fio e amarrou. Enquanto eles iam amarrando, eles davam cotovelhada, joelhada, cotovelhada, e foi batendo na gente, amarrando e batendo. Quando terminou de amarrar a gente, eles começaram a revirar a casa e estavam querendo arma, e procurando dinheiro. E um deles começou a bater mais ainda no caseiro, perguntando para o caseiro, bora, você vai morrer se você não falar onde está o dinheiro, você vai morrer. Mamãe, o coitado apanhou, que eu pensei que ele não ia escapar. Aí eles voltaram para o quarto e meu pai começou a pregar para eles. E quando meu pai de lá começava a falar, meu filho, Jesus lhe ama, viu? Não faça isso. E ele, cala a boca. Eu olhava para meu pai meio assustado assim, meio que falar assim, pai, fica caladinho. Aí meu pai, meu filho, o Senhor ama vocês, jovens. E aí, irmão, foi aumentando a ira deles. Eles foram ficando mais furiosos ainda. Até que chegou um determinado momento, que um deles foi lá na porta, e olhou para nós, e olhou para o outro, e disse assim, essa semana nós já matou uns 3 de tiro, não foi? Aí o outro disse, foi. Vamos matar de faca hoje? Ele disse, então vamos. Aí ele foi lá na cozinha, pegou uma pedra e uma faca de açougueiro desse tamanho, e com nós lá, e ele ficou olhando e amolando a faca.
E eu falando com Deus, eu falei: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquele que tocar no servo do Senhor está tocando em Deus. Então anota aí, Senhor. Já bateram na gente, agora está dizendo que vai matar a gente de faca. Anota aí, Senhor. E eu lá quietinho, morrendo de medo, mas estava orando. E o cabo amolando a faca. Aí meu pai começou: Jesus, envia os teus anjos. Aí ele olhou e falou assim: o magrelinho, quem vai sangrar é eu. Aí ele veio de perto, amolando a faca, e disse assim: eu vou arrancar a cabeça dele fora, eu quero degolar, arrancar fora. Aí o outro disse: o gordinho pode deixar comigo. Quem é o gordinho? Meu pai. Deixa que eu vou degolar esse. Aí, irmãos, era domingo, e na terça-feira tinha costume de sair o jornalzinho do Silvio Linhares, que era o conhecido jornalzinho do sangue, quem lembra? Aí ele falou assim para nós: hoje é domingo, não tem polícia rurícola, não tem ronda aqui nas chácaras, você está amarrado, a gente vai arrancar a cabeça de vocês dois, e quando for terça-feira, vocês vão sair lá no jornalzinho do Silvio Linhares sem a cabeça. Aí eu falei: Senhor, anota aí. Ele disse que não tem ronda rurícola hoje, mas o Senhor está presente. Anota aí, Senhor. Ele disse que nós vamos sair no jornalzinho sem a cabeça, mas aquilo que desejo para o próximo é o que vão colher. E se eles estão desejando isso para nós, quem vai colher isso são eles. Anota aí, Senhor. Aí meu pai começou: Senhor, envia os teus anjos. Senhor, envia os teus anjos. Senhor, envia os teus anjos. Senhor, envia os... Irmão, fui sentindo aquela presença gloriosa chegando, aquela gloriosa poderosa se aproximando. Só que o camarada, ele veio assim, pisou na cabeça do meu pai, a ponto dele desmaiar, e começou a sangrar assim pela lateral no ouvido. E eu pensei: meu pai morreu, acabou. E quando eles se retiraram do quarto, quando meu pai voltou em si, eu deitado assim de frente para ele, eu pensei logo: vou logo me despedir. Eu disse: papai, o senhor está bem? Ele disse: te amo, viu, pai? Porque aí você tem que aproveitar, você não sabe se você vai ter outra oportunidade. Eu disse: pai, eu te amo, viu? Ele disse: eu também. Aí os bandidos pegaram e vieram e falaram assim: ó, nós vamos ali levar as coisas e nós vamos voltar. Se vocês tentar se mexer, a gente volta e mata vocês dois. Ok. Colocaram todas as coisas no carro, deram partida. Quando o carro saiu, aí meu pai começou de novo: Senhor, envia os teus anjos. Senhor, envia os teus anjos. Eu senti quando aquela comitiva angelical foi se aproximando, quando a presença do grande, onipotente Deus foi se aproximando. Eu nunca vi o que eu vi nítido aos meus olhos naquele dia. O que, bispo? Meu pai quebrou aqueles fios das mãos, como se estivesse quebrando linhas de costura. Quando ele quebrou os fios da mão, ele desamarrou os pés, foi lá, desamarrou a irmã, me desamarrou, e foi nós quatro. Para onde? Carreira para dentro da mata. Carreira para dentro da mata. E a irmã foi ficando para trás, meu pai e a irmã, e eu volto e pego a irmã, meu irmão, e ela devagarzinho: irmã, corre, irmã, nós vamos morrer, corre. Conclusão, vou concluir. A gente corremos até uma fazenda vizinha. Quando chegamos na fazenda vizinha, fomos recebidos, muito bem recebidos, com 2 doses de repetição na nossa cara. Meu pai disse: o bandido não é nós não, rapaz, nós estamos fugindo, os bandidos tá ali e tal. Aí o caba foi olhando, reconheceu a irmã. As viaturas chegaram depois, bem depois. O que aconteceu? Eu fui lá no meu carro, levaram o som, levaram a bateria, mas o carro ficou, para a glória de Deus. Que dia era esse? Quem lembra? Que dia era esse? Domingo. Ok. Segunda-feira. Terça-feira de manhã fui trabalhar. Quando eu chego no serviço, o porteiro que ficava na entrada do depósito ficava com o radinho ligado. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Aí quando eu passei, que eu passei o crachá, que eu passei para entrar, eu escutei assim no jornalzinho: nesta tarde de segunda-feira, era terça, mas já na segunda. Está entendendo? Nessa tarde de segunda-feira,
foi encontrado no setor de chácaras do Pedregal um indivíduo que estava cometendo vários assaltos em chácaras. E ele foi encontrado sem a cabeça, degolado. Quando eu escutei aquilo, eu parei e pensei, não pode ser. Porque, irmão, eu não desejei o mal para eles. Mas ai daquele que mexe com o servo de Deus. Quando eu trabalhei o dia todo. Quando eu saí do serviço, para onde eu fui? Para a banca de revista. Cheguei lá, eu disse, tem um jornalzinho do sangue? O caba disse, tem. Comprei o jornalzinho. Na primeira folha do jornalzinho, quem estava lá? Quem estava lá? O bandido. Com a mesma bermuda, com a mesma camisa, com a mesma cabeça, só que fora do corpo. O Espírito Santo falou comigo, isto é para te mostrar que todas as promessas que eu te fiz, nenhuma delas perderam a validade. Porque quando eu disse que eu te usaria para pregar a minha palavra, pastorear o meu rebanho, eu te garanti que você só é arrancado desta terra no dia que eu te chamar. Ezequiel 36, 26 diz, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vós o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Foi o que aconteceu comigo. Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, e não haverá clamor, e não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, se o Deus da Bíblia colheu a minha irmã para poupar a minha vida, não é sinal de que nós perdemos. Por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter dor, vai ser só a alegria, e nós vamos nos encontrar lá na glória com eles. É lindo que nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Jacó, nós vamos ver Isaías, nós vamos ver Noé perto, frente a frente, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver João, nós vamos ver Estevão, nós vamos ver os grandes homens de Deus segundo a Bíblia. Mas mais profunda ainda, nós vamos ver o Senhor face a face. E além de ver o Senhor face a face, eu vou ver minha irmã frente a frente, pastor Leandro vai ver a irmã Nilva, o irmão Juraci frente a frente. Quem perdeu o ente querido e partiu para a glória, nós vamos estar juntos lá na glória.